né, que Mário Ubaldo Ortiz Barcelos, é uma história viva da Aquilino de Santos, né? O professor Adilson Berg, que teve uma parcela importante também na participação na Aquilino, a professora Guiomar, que acompanhou um período importante aí, como a Guiomar foi coordenadora, supervisora, coordenadora de educação, não coordenadora não, supervisora, né? Coordenadora pedagógica no período do governo Lívio, aqui em Santo Ângelo, na 14ª, né, Guiomar? E também no governo do Tarso, aí junto à 32ª Coordenadoria de São Luís Gonzaga. Então, nós vamos estamos iniciando, então, esse diálogo, esse bate-papo aqui, que está dentro das jornadas em defesa da educação pública, em defesa do legado do pensamento do Paulo Freire. E o Daniel Momoli é um dos que ajuda a coordenar aqui, mais diretamente, ele é assessor da deputada Maria do Rosário, e eu, juntamente com o Roberto Chimin, aqui, o Beto Castelhano, lá da região da Grande Porto Alegre, estamos fazendo esses resgates aqui de processo de consultoria para resgatar práticas pedagógicas e educacionais para demonstrar que a escola pública, especialmente nesse caso da rede pública estadual, os limites e problemas, ela pode e tem um papel fundamental e estratégico, né? Então, nós vamos iniciar com o professor Daniel, brevemente, e faz uma explanação do que é essas jornadas em defesa da escola pública e do legado do Paulo Freire, e em seguida, depois nós vamos para resgatar um pouco a história, a experiência do Aquilino, propriamente, que nós sabemos que o Aquilino não é por acaso que nós estamos sugerindo que seja uma referência de uma boa prática pedagógica e educacional, e nós estamos focando principalmente na questão da formação do profissional do nível médio, que é o técnico em agropecuária, né? E os enormes desafios que existem nesse momento, especialmente se coloca esse desafio da soberania, da segurança alimentar, nutricional, e a produção de alimentos no contexto da agricultura camponesa, familiar. Nós vamos conversar também na sequência. Então, contigo, Daniela, aí para uma introdução inicial, para socializar para nós o que é essas jornadas em defesa da escola pública e do legado do Paulo Freire. Agora vai começar de... Alô, Daniel? Oi? Oi, Daniel, é contigo daí. Tu faz uma rápida explanação aí, no máximo 5 minutinhos, do que é essas jornadas em defesa da escola pública e do legado do Paulo Freire. Certo. Então, eu quero agradecer ao Coraza, tanto pela organização dessa conversa, né, tanto pela parceria no trabalho que a gente vem construindo. As jornadas, elas nasceram no ano passado, quando nós estávamos percebendo um grande ataque ao legado do Paulo Freire, tanto enquanto pessoa, quanto também a memória intelectual dele, aquilo que ele produziu, né? E aí surgiu, então, as jornadas como uma forma de divulgar o pensamento freiriano, porque nós entendemos que quando falamos de escola pública, de educação democrática, nós estamos falando de uma concepção de escola, de educação e de formação em que ela está implicada com uma experiência de vida social, de uma experiência de vida pública, né? Pública no sentido daquele lugar da escola que ela permite que esse encontro aconteça. E aí, se nós vamos olhar na construção da legislação, da história da educação, a gente sabe que nós nunca tivemos no nosso país uma fundamentação freiriana. Nós temos muito mais uma fundamentação que vem de autores estrangeiros do que propriamente daquilo que é a memória freiriana, aquilo que é o legado freiriano para a educação. E as jornadas começaram porque a Rosário, enquanto uma parlamentar preocupada com a educação, né,
ela tem feito várias iniciativas no âmbito daquilo que é a estrutura da educação de legislação, né? A defesa da autonomia das instituições, a defesa da autonomia pedagógica, a defesa da liberdade dos professores, principalmente naquele projeto de escola sem partido, a defesa de todos os elementos que são necessários para que a educação seja de qualidade. E nós fomos compreendendo que, além de fazer a defesa da estrutura da educação enquanto um direito positivado na Constituição, era preciso fazer uma defesa filosófica da educação, né? Uma defesa que discutisse a concepção de escola, a concepção de formação, a concepção de aprendizagem. E foi aí que nasceram as jornadas. Então, elas começaram no ano passado, e a primeira fase das jornadas, ela foi no sentido de fazer a defesa do legado freiriano, né? Principalmente porque existe hoje na Câmara dos Deputados um projeto que tira do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, né? E nós entendemos que isso seria o maior dos ataques ao Paulo Freire, tendo em vista que ele é o autor brasileiro que tem mais obras referenciadas nos países de língua inglesa, é um dos autores que fundamenta aquilo que é o projeto de educação dos países mais desenvolvidos, como a Finlândia, por exemplo, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, né? E nós não conseguimos trazer essa experiência de educação para o nosso país. Então, as jornadas, elas são a soma dos esforços de muitas instituições. Quem permite que as jornadas aconteçam é um grupo de instituições formado pelo Instituto Paulo Freire, pela Cátedra Paulo Freire da Unesco no Brasil, pela Fundação Friedrich Ebert Stiftung, que é uma fundação alemã, que tem sede aqui no Brasil, né? E mais 32 outras instituições que elas estão nos apoiando sempre na realização das jornadas. O nosso primeiro encontro aconteceu em agosto do ano passado, depois, que foi aqui em Porto Alegre, com a vinda do professor Sérgio Haddad, que lançava na época uma biografia sobre o Paulo Freire, com o professor Danilo Streck e com o professor Balduino Andreola. Depois, nós começamos a fazer ações em várias cidades do Rio Grande do Sul. Fizemos em Passo Fundo, fizemos em Pelotas, fizemos encontros em São Leopoldo, e nós estávamos preparando no ano passado a vinda da Anita Freire para o Rio Grande do Sul, porque foi no ano passado reeditado um dos livros mais importantes do Freire, que é da experiência dele como gestor da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na gestão da Erundina, que é um livro que na época se chamou A Educação na Cidade, e no ano passado a Anita reeditou e chamou de deixa eu pegar, Direitos Humanos e Educação Libertadora, que é esse livro. E aí nós íamos trazer ela para lançar o livro aqui no Rio Grande do Sul, mas ela teve um problema com a filha e não pôde vir. Além disso, tem o Beto, que se juntou conosco nesse trabalho, que faz o Mateando Paulo Freire na região do Vale dos Sapateiros. Depois se agregou conosco também o Coraza, o Norberto, para iniciar uma ação aí na região das Missões. Então, a ideia das jornadas é que nós possamos reunir as pessoas para poder debater, né? Primeiro, uma concepção de educação democrática que tem em Paulo Freire suas fundamentações, né? E, ao mesmo tempo, que nós possamos fazer, nesse processo de discussão, um debate que compreenda o que significa fazer a defesa da educação pública no nosso país nesse momento. E do ano passado para cá, a gente vê um agravamento da crise da educação e a necessidade de fazer esse debate, né? E agora, com a pandemia, isso tem ficado ainda mais exposto quando a gente vê a desigualdade do acesso à educação. Então, se torna cada vez mais necessário fazer esse debate, tanto sobre educação democrática. Educação democrática não é só fazer eleição de diretor, não é só fazer montar conselho na escola. Passa por uma concepção de trabalho pedagógico, uma concepção de aprendizagem, uma concepção de trabalho docente, uma concepção de organização do espaço, né?
E a nossa ideia é poder levantar essas experiências, o que já aconteceu, o que já foi feito, o que está sendo feito de experiências de educação democrática. E aí que o Coraza nos sugeriu a possibilidade de conhecer o trabalho da Aquilino Sanches, é isso, né? E aí, também me desculpar que a nossa ideia era fazer uma live, mas não teve estrutura para a gente fazer hoje, mas nós estamos gravando esse nosso debate, depois ele vai para a nossa página, eu convido vocês para conhecer, nós temos uma página no Facebook, onde nós divulgamos todas as ações. Nós estamos agora com um projeto de popularização da memória freiriana, então são vídeos, são debates que nós estamos colocando lá, tem textos, então convido vocês para conhecerem no Facebook, compartilharem, né, e que possam se juntar conosco nesse trabalho. Então agradeço muito ao Coraza, ao Norberto, que eu vi que acabou de entrar agora na nossa atividade, e também agradeço a disponibilidade de vocês de, na manhã de hoje, estarem participando dessa nossa atividade aqui online. Muito obrigado e devolvo a palavra para o Coraza. Não estamos te ouvindo, Coraza. Tem que habilitar o microfone. Já, ok? Tudo bem? Isso. Bem, até uma orientação técnica aqui, estou aprendendo, nós estamos aprendendo a usar essas tecnologias. Enquanto que um fala, os demais seria bom fechar o microfone, que daí evita ruídos, né? Então, foi o que tinha feito, tinha fechado o meu microfone. Quando a gente fala, tem que abrir o microfone. Bom dia, Norberto Chimin. Tá ouvindo, Norberto? Oi, Norberto. Alô, Norberto. Bem, vamos seguir. Então, feita essa explanação inicial do Daniel Momoli, professor Daniel, sobre os objetivos, a perspectiva, jornadas em defesa da educação democrática e do legado do Paulo Freire, vamos entrar, então, diretamente para o nosso o foco, a meta, que é resgatar aqui, de alguma maneira, os fatos, a experiência, o histórico do Aquilino de Santos. Então, essa primeira rodada, essa primeira parte, eu vou solicitar para eu acho que o Mário é mais uma espécie de uma memória viva. O que você destacaria? Vamos tentar falar de 3 a 5 minutos, por aí, mas é flexível, né? O que você resgataria desde a tua entrada no Aquilino até os dias de hoje? Que fatos mais relevantes no aspecto pedagógico, político-pedagógico da experiência de vocês, Mário? Os fatos da memória aí que tu sublinharia, destacaria da experiência de vocês na Aquilino. Contigo, Mário. Tá, obrigado, Coração. Eu acho assim, ó, como a gente tem bastante tempo, próprio Adilson, entramos junto aqui, né? A gente já tem um pouco de conhecimento mais da escola, porque a gente foi aluno da escola, né? Da 5ª à 8ª série, e depois, com a formação que a gente teve na Cruzeiro do Sul, técnico agropecuário e tal, a gente conseguiu também, na propriedade dos meus pais, né, em torno de 6 anos, e aí depois surgiu essa oportunidade, o professor Domingos Benedetti, na época, estava à frente da escola aqui, como diretor, se não me engano, aí ele nos rebanhou, e surgiu essa oportunidade, na qual, né, eu, o próprio professor Adilson, nós participamos, então, de um projeto maior aí, que foi entre o governo do estado e BID, coisa assim, né, que nos proporcionou a possibilidade de a gente, então, fazer esse curso em Santa Maria, de licenciatura, né, e poder, através de um contrato emergencial, né, vir a trabalhar aqui na escola. Isso foi por volta da época de 92, se não me engano. E, então, nesse sentido, na minha fala aqui, se o Adilson quiser colaborar, a própria Ana mesmo, que pegou as coisas também de uma altura em diante aqui, né? Porque a gente, embora seja memória viva, as memórias vão enchendo e às vezes vai travando, né? Não somos celular nem computador, né? Enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte: a nossa escola, ela
diferente de muitas outras instituições que a gente tem conhecimento, ela foi um projeto palmilhado, desde a época que começou as séries aí de quinta, sexta série, depois sétima, oitava, enfim, cada passo desse foi em cima mais ou menos das necessidades da comunidade, né? Então, a comunidade achava por bem, né, havia necessidade de buscar um grau a mais de ensino, e sempre as coisas foram de baixo para cima aqui nesse sentido, né? Diferentemente de muitas outras escolas que a gente viu nesse rol de escolas agrícolas e outras escolas, enfim, para o Rio Grande afora, né? Que muitas são despejadas, são implantadas em determinada região. O pessoal lá, o político, de repente, né, acha que é necessário naquela região lá, não entrando no mérito da questão voto, mas é mais ou menos por aí, e se implanta lá, e aí se faz lá, se monta lá, enfim. A educação como um todo, ela é a vida, né? E eu acho que em toda e qualquer situação, ela tem seus pontos positivos, não se tira isso. Porém, quando as coisas, né, vão no sentido para a avaliação da gente, mais positivo, que seria de baixo para cima, né? Em cima da necessidade social, de tudo isso aí, parece-me as coisas mais de forma natural, né? Mas, nesse meio tempo, né, a gente, né, começou os trabalhos diretamente aqui na escola, como professor, e havia todas essas questões de pressões, né? Na época, a escola tinha, né, apenas 3,5 hectares, né? E, então, apenas a área sede que tem até hoje, né? E isso, né, no comparativo com o rol das escolas agrícolas, com os ginásios agrícolas, na época, a unidade de ensino agrícola que existia no estado, era uma coisa fora de padrão, né? Não é possível aprender agricultura num torrão, né? Assim o pessoal, né, dizia. Então, logo, então, a gente houve essa pressão aí para que se adquirisse, né, a área de terra. Mas a justificativa, a Deus pode nos reforçar, se for o caso aí, era no sentido de aproveitamento da propriedade do aluno. E assim foi, né? Assim foi, né? Tanto no papel quanto na prática. A gente fazia essas lavouras que até nós, antes ali nos bastidores, nós conversava, né? Nós fazia com os pais dos alunos, né? Então, a escola conseguia algum recurso via Estado e eles nos cediam áreas, né? E até mesmo maquinário, porque a escola não possuía, não tinha trator, não tinha, né? Toda a estrutura da escola aqui nessa sede, e ainda tinha bosque, ainda tinha campo de futebol, toda, né, a estrutura normal de uma escola. Então, digamos, o aproveitamento no máximo nem sei se 2 hectares, né? Mas fora disso daí, a educação se transcorreu positivamente, né, dentro dos seus alicerces, seus pilares, né, dentro aí da questão do mestre Freire, né, muito positivamente, né, dessa parte, entende? E aí os pais, as famílias participavam no sentido de, né, fornecer aquela estrutura que nós não tínhamos, né? Então, série de situações, né? Houve épocas, né? Por exemplo, só uma coisa que me lembra, assim, aos poucos, a Gil está livre aí para fazer alguma participação, só, aí eu dou um stop aqui, mas assim, ó, que a gente lembra, o próprio viveiro da escola, vamos supor, é uma coisa, né? Nós não tinha estrutura, não tinha funcionário, né, para fazer, aí uma reunião com pais, um debate, eles precisavam de mudas, precisavam de reposição, enfim, isso eles faziam, aí eles, né, faziam esse trabalho aqui. Eles vinham, os próprios pais, né, nós aproveitava também para fazer a parte de aula com o aluno, mas no período em que não tinha aluno, dias que não tinha, e fins de semana, os pais vinham aqui irrigar, inclusive tudo na torneirinha lá com o regadorzinho, né? E produzimos diversas mudas segundo a necessidade das propriedades, né? 12,
14 pais, se não me engano, assim, é um grupo que e a gente se reunia, debatia, e a gente forneceu mudas, né, para as outras pessoas, inclusive, né. São coisas, assim, que a gente lembra, né. Mas, assim, aos poucos, a própria estrutura do Estado achava isso estranho, né. Então, o pessoal pressionava no sentido de que a gente tivesse que adquirir a área de terra. Para eles, contava, assim, a questão do tamanho, né? E aí, então, partimos para aquela campanha histórica, né, que houve, em que a gente adquiriu 10 hectares de terra e acabou, né, por finalmente, né, numa questão legal, inclusive, a gente sabe que existe isso, né, tendo que ser doada, né, para o Estado do Rio Grande do Sul, né, que é a área 2, que nós chamamos aqui área sede, que é a 1, né, e a área 2, e depois, então, a área 3, que daí foi em outro governo, bem mais depois. Mas, enfim, nessa história da aquisição da área 2, que são os 10 hectares, para poder nós fazer estrutura. E aí, nessa parte de estrutura, daí já o professor Adilson, na época, estava à frente da direção da escola, então aí começou as primeiras estruturas nessa área 2, que é onde nós temos a parte de criações hoje, né? Se concentra lá, nessa parte. O Coraza. Ok. Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem, Mário. Perfeito. Estou encantado aí com o teu relato aí de fatos assim marcantes. Tá fazendo uma memória viva mesmo. Pode concluir, Mário. Daí depois eu vou passar para o Adilson em seguida, depois a diretora, tá? Exato. Tá bem. Assim, então, essas coisas, digamos assim, essas ondas, né? Que tudo parece ser as ondas do mar, né? Na vida da gente, né? Então, esse bate e volta aí, né? A gente conseguiu, então, nesse meio tempo, começar a fazer essa estrutura, né? Na área 2, e aos poucos, né? A gente não deixou de fazer essa participação nas propriedades, né? Nesse troca-troca, ou seja semente, seja muda, né? Essa escola viva aí dentro de cada propriedade, né? Fazendo esse intercâmbio, né, com a propriedade. Mas, aos poucos, a gente foi enfrentando, assim, diversas situações. A escola, à medida que foi se estruturando, também, de certa forma, não que se desligou, mas, aos poucos, não houve aquela participação mais direta, assim, nas propriedades. Mas a ideia nunca morreu e, enfim, de uma forma diferente, né? Menos direta, menos, né, ela continuou essa participação. E então, aí depois desse meio tempo, dessa área 2, surgiu a necessidade, enfim, nós começamos a ter uma estrutura maior de animais, principalmente, as demandas, necessidade, então, frente à questão da alimentação desses animais. Porque é sabido, né, e a gente sente até hoje, teve aqueles gargalos, né, que a gente, assim, até hoje, a gente fica pensando, lembrando, perde o sono, e imagina, né, os apuros que a gente passou, né, no sentido de ter, às vezes, tipo, vamos supor, só um exemplo que aconteceu, né, nós tínhamos um lote de poedeira lá, e aí acabou-se a nossa participação quanto cereais, quanto grão colhido não era muito, acabou recursos, né, final de governo, troca de governo, né, pouca expectativa no governo seguinte, né, que a gente, infelizmente, né, nós temos, eu sempre digo, nós tivemos nesse período que eu analiso aqui, nós tivemos 2 governos que avançaram, um que de certa forma avançou meio que lentamente, e outros governos que de certa forma nos prejudicaram, né, no sentido assim vão cortando os movimentos, né? Vão criando farpas no sentido de que a gente não consegue mais, assim, vai que meio que travando, né? Não chega a ser um gasto paralisante, né? Uma coisa assim, né? Conforme
se vê nos desenhos animados, mas é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Isso de certa forma, né, prejudica e também distancia, né, a questão da comunidade. Mas, enfim, só para... Então, nós adquirimos, né, versus governo do estado, falei antes, né, o governo livre, que na época nos brindou aí com a área 3, que seria essas 15 hectares para a gente produzir. E aí, então, de certa forma, melhorou essa parte estrutural, né? E depois, então, a gente se solidificou, se enraizou na comunidade, conseguiu, né, enfrentar essas outras adversidades governamentais e vem batalhando. Hoje a gente vem batalhando, mas dá para se dizer assim, com bastante projetos, né, digamos assim, interessantes que tiveram que travar, tiveram que ficar, né, estão assim latentes, mas estão paralisados, né, não estão sendo praticados hoje. Como eu dizia fora antes nos bastidores ali, sempre há necessidade, né, de projetos vivos que estão assim, né, explodindo, que estaria no momento de, né, dado mais agora a situação que se encontra hoje a agricultura, enfim, sociedade como um todo. Eu acho Muito que era bem, isso, Mário. Coração, não sei. Beleza, Mário. Acabou de entrar durante a fala do professor Mário, o Norberto e também o Castelhano, acabou de entrar. O Castelhano está pedindo aqui como é que vai ser a dinâmica. Nós já iniciamos, se chegaram atrasados, né? Nós iniciamos a primeira parte, então, que é um resgate, uma socialização da experiência, da história, dos fatos mais relevantes que marcaram a história do Aquilino de Santos, que é uma escola técnica agrícola lá do interior de Santo Antônio das Missões, que é localizada no Rincão dos Mirandas. Bom dia, Beto. Dá um bom dia aí para o pessoal, Beto. Eu não estou te vendo a tua imagem, Beto. Tá ouvindo? Ele tinha entrado. Bom dia, Norberto Chimim. Bom dia. Ele entrou também. Bem, enquanto... Não estamos ouvindo nem o Norberto, nem o Beto. Não estamos ouvindo os dois. Tem que abrir o microfone. Bom dia. Talvez estão com o microfone fechado. Bom dia, Beto. Bom dia. Bom dia. Isso, estou te ouvindo bem. Por isso que ele é Beto Castelhano. Você não vê que ele fala tipo um espanhol aí, meio aportuguesado. Bem-vindo, tá, Beto? Em seguida tu vai participar também. Professor Adilson. Professor Adilson é contigo, então. Também um pouco da memória, dos fatos, da tua participação no Aquilino. O que você sublinharia, destacaria, já que o Mário fez um relato bastante grande aí, extremamente importante. Muito bem. Primeiramente, cumprimentar o Coraz aí, agradecer pelo convite de estar participando desse momento importante, né, para nossa conjuntura de atividades aí, de cenário que estamos vivendo, né? E cumprimentar o professor Mário aí, colega de início, né, de atividade na Escola Aquilino, a diretora Ana Emília também, e no nome dessas pessoas também estender os meus cumprimentos aos demais aí, né, que estão participando. Mas o Mário fez um resgate bem objetivo, né, de todo esse andamento da Escola Aquilino de Santos, né, uma escola situada lá no espaço rural mesmo, né, do município de Santo Antônio das Missões, pelas escolas do estado. Foi bom ele situar essa questão de estar justamente atrelado à comunidade rural, né? São 18 quilômetros da sede do município. E aí a gente teve a satisfação de estar junto, ingressando num novo modelo de escola, né? Que lá em 1990, 91, então,
a escola se transformou em escola agrícola com essa tipologia. Michele, estão me escutando? Pode seguir, Adilson, pode seguir, pode seguir. Sim. Eu estava dizendo que a existência da escola já é de longos anos, né? Lá de 1953. Mas o que nos resgata aqui é essa tipologia de escola agrícola, iniciado lá em 1990, 91, e com 90 com o professor Domingos, né, que foi o grande baluarte dessa trajetória também de interação com a comunidade, desse diálogo e dentro dessa concepção mesmo que se coloca de uma educação democrática, né, que foi uma construção de uma comunidade, né, que almejava, então, a busca de uma educação diferenciada, então, né, para que o processo de educação voltasse, então, para o rural, né? E nós entramos com o professor Mário, com o professor Domingos, lá em 1991, então, fazendo parte dessa história, né, desde o início, então, da tipologia de escola agrícola, num primeiro momento, ginásio agrícola, e depois da educação profissional técnica de nível médio, com o curso técnico em agropecuária. E tive a oportunidade de trabalhar, então, nessa escola por 19 anos, né? Ingressei lá em 91 e 18 anos, né? E saí em 2010, na verdade, né? Janeiro de 2010. E nessa trajetória, então, como o professor Mário estava fazendo as suas considerações, também tive a oportunidade de contribuir, né, com o trabalho em conjunto com todos, né, estando à frente da direção da escola por 3 gestões, né, a última, então, foi lá 2007, 2009, então, quando, posteriormente, a gente assumiu um outro concurso na rede federal, né, e hoje eu estou lotado aqui no campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha. Mas o resgate que o Mário trouxe foi bem interessante, né? A gente, quando ele estava falando, nos vinha à memória, né, dos tempos que a gente estava lá no trabalho, né, das dificuldades de uma escola iniciante, né, com todo aquelas questões que necessitava de infraestrutura, né, e de algumas atividades a serem relacionadas, né, mas o ponto principal do nascente dessa escola foi justamente essa construção de vínculos sociais com a comunidade, com os agricultores, né, aonde na parte inicial do trabalho, né, muito se estreitou essas relações, né, se estreitou essas relações com os produtores, com os agricultores, desenvolvendo projetos, fazendo diagnóstico, né, indo até essas propriedades, né, com as escolas da rede municipal, principalmente das abrangências, trabalhos que os alunos desenvolviam de projetos, né, no sentido de projetos agropecuários, agroecológicos, contribuindo com a organização da produção de hortas escolares e tantas outras atividades assim que a gente poderia estar relacionando também. Mas o que eu foco é que essa conquista foi uma conquista da comunidade. Até no seu próprio hino da escola lá tem com a força da comunidade, né? A escola foi se desenvolvendo, né? E isso foi um ponto muito importante para ter também o reconhecimento e a valorização no contexto municipal, regional e do estado, né?
Foi a partir desse trabalho desenvolvido que esse reconhecimento como uma escola de referência em termos de trabalho pedagógico, em termos de trabalho de interação social mesmo, se reconheceu não com titulações, com certificações, mas com outras escolas, com outras comunidades que eu me lembro quando eu estava lá, e deve ainda continuar desse modo, acredito, muitas e muitas escolas e comunidades vinham até a nossa escola para conhecer o trabalho. O que estava se fazendo, o que estava se fazendo esse link para chegar lá em outras comunidades da Serra Gaúcha, de outros pontos do Planalto, né? Fora nossas comunidades locais. Então, tem vários projetos pedagógicos dessa interação, dessa construção dentro dessa metodologia freiriana, também se coloca muitas questões que estão se relacionando lá. E aí, quando o Mário foi falando, eu fui me apontando alguma coisa aqui, né, que eu não tinha preparado, nem sabia como é que seria a dinâmica do trabalho, mas esses pontos, esses focos que eu coloco aqui, essas interações. Na questão de infraestrutura da escola, foi a comunidade escolar que realmente contribuiu em vários momentos, e no primeiro momento, como muito bem o Mário colocava, né? A aquisição de mais 10 hectares foi a partir dessa comunidade, com doações, com campanhas, me lembro muito bem, né, Mário? Foi lá nos anos de 91, 92, aí o Mano Lima estava estourando, né? Na região ali, foi feito um baile que ele não cobrou nada, ele veio lá e a gente trabalhou de garçom, enfim, da organização como um todo, né? E conseguimos adquirir aquela área de 10 hectares bem nas proximidades da escola, né? Aonde está hoje as infraestruturas todas lá relacionadas com as unidades educativas de produção, que foi contribuições muito grandes depois com o governo Olívio Dutra. Eu não me recordo bem certinho o ano, mas várias infraestrutura colocada lá por 2001, 2002, né? Projetos que a gente realizava, na época eu estava na direção lá, debatia com os demais, né? E encaminhávamos projetos para a Coordenadoria Regional de Educação de São Luís Gonzaga, e éramos atendidos no sentido de contemplação de algum recurso para estruturar lá um tambo de leite, uma coisa aqui, ou um galpão ali, né? Uma estrutura dentro da realidade rural, né? Dentro da conjuntura das propriedades. E também foi, como o Mário disse, mais uma área de terra, foi um projeto encaminhado para a Superintendência da Educação Profissional do Rio Grande do Sul, aonde foi contemplado um recurso lá para aquisição de mais 15 hectares e meio. Então, em termos disso, também foi uma lógica de interação, né, com essa comunidade e também com o Estado do Rio Grande do Sul, dentro dessas concepções aí. Tem um outro ponto interessante, das consultas do orçamento participativo. A comunidade participava, dialogava, debatia, e fruto dessa infraestrutura, muitas coisas foram direcionadas para aquela escola, né? A construção lá da quadra poliesportiva coberta, né? Ampliação de refeitórios e tantas outras infraestruturas que a escola foi crescendo, foi desenvolvendo. A ampliação da clientela também estava sendo atendido. Um projeto que nos marcou bastante naquela época lá foi um projeto de convivência rural. O que era esse projeto de convivência rural? Era um projeto de extensão articulado junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vejam bem, lá de Porto Alegre. Por isso que eu me referia naquelas questões anteriores, que foi uma conquista de referência a partir desse tipo de trabalho. Então, vinha os estudantes, não me lembro bem, mas era um grupo de 15, 20 estudantes de vários cursos, né?
capitaneado lá pelo professor Sebastião Pinheiro, né? E esse trabalho era de uma semana na escola, de atividades agroecológicas, de novas formas de produção, né? Vinculado a esse aspecto de sustentabilidade, né? Enfocando o aspecto econômico, social e o ambiental, e não era desenvolvido somente no ambiente escolar interno. Durante o dia, as atividades, as dinâmicas eram desenvolvidas no ambiente interno, mas à noite nós saímos para a comunidade. Lá numa comunidade, várias comunidades estavam sendo atendidas também do entorno a essa escola, né? A partir desse diferencial também que a escola possui, que é estar em interação constante, escola, família e comunidade. Os alunos, eles... Adilson, tenta ir concluindo, porque eu vou ter que administrar o tempo aqui, que nós estamos avançando no tempo. Eu estou encantado com o teu relato, mas tenta ir fechando, tá? Mas tranquilo. Só para eu já estava concluindo esse aspecto, só me lembrei de trazer esses dois focos aí importantes, né? Porque isso faz parte também de um resgate aí apenas das contribuições que o Mário estava colocando, que são importantes para justamente para essa construção de vínculos sociais a partir em todos os espaços que a escola atua, né? Então, eu já estava concluindo também, eu acho que depois a gente pode também, se for o caso, trazer outros aspectos aí. Obrigado, Corá. Obrigado, Adilson. Foi muito importante teus relatos, teus resgates, e que complementa aí o resgate que o professor já havia feito. Eu vou passar a palavra agora, e sugiro aí, claro, que como nós temos a ideia é terminar às 11 horas, já estamos 10h43, que falasse em torno de 3 até 5 minutos, pelo menos, para a diretora agora, Ana Emília, e depois a Guilmar, então faz as considerações aí, na sequência, após a nossa diretora. Se quiser resgatar mais alguns aspectos, sublinhar, enfim, ou quiser também dar uma atualizada, como está o Aquilino hoje, diretora Ana Emília? Mas também outros aspectos, já que também temos uma história importante de vínculo com o Aquilino. Contigo, então, Ana Emília. Bom dia a todos. Eu estou na minha segunda gestão frente à Escola Aquilino. A gente fica batalhando sempre em cima de projetos, mas infelizmente o que nós estamos tendo hoje, depois que a gente fica ouvindo todo o relato do professor Mário, do professor Adilson, o que foi feito para que essa escola existisse, hoje a gente fica muito triste porque nós temos um desmonte das nossas escolas do campo. A gente fica assim, muito preocupada porque o que a gente faz todo dia é apagar um fogo aqui e apagar um fogo ali para tentar com que a escola sobreviva. Nós estamos sempre correndo atrás dos projetos, nós nunca não conseguimos muitas vezes retorno. Do ano passado para cá, os nossos projetos a gente tem que fazer 3, 4 vezes reenviar, e mesmo assim, às vezes, a gente não é atendido. Então, está bem difícil da gente manter a escola. A nível de educação também, nós temos salas com quase 40 alunos dentro para curso técnico em agropecuária. É muito difícil as práticas fora da sala de aula. Agora, com essa pandemia, a gente está preocupado também com essa parte das práticas, mas acredito que quando a gente voltar, espero que volte em seguida. Mas a questão mais preocupante que a gente tem, assim, que a escola em si, de se manter no campo, está com uma dificuldade enorme. E a gente não tem mais a quem recorrer, como você disse, porque nós vimos todo o trabalho, todo o empenho que se teve para ter essa escola aqui, para construir essa escola, e hoje a gente está passando por uma dificuldade pedagógica, financeira, então é bem difícil. Essa é a minha participação. Muito obrigada. Obrigado, Ana Emília. Antes de passar para a Guilmar, Ana Emília, diz assim, em pouquinhas palavras, como está o Aquilino de Santos hoje? Quantos estudantes nós temos? Enfim, nós temos regime de internato? É só as pessoas
vão lá, não tem, como a maioria das escolas agrícolas, tem também um sistema de internato. Como é que está hoje, Aquilino, professora, em termos de demanda, estudantes, enfim? Olha, a Escola Aquilino hoje ela funciona em turno integral. Nós temos 280 alunos e temos, na modalidade subsequente noturno, o curso técnico em agropecuária. Mas é uma dificuldade medonha a gente manter esse curso do noturno, até que o dia está mais tranquilo. Sem transporte, né? Sim. Ok. Obrigado, Ana. Agora eu vou passar a palavra, então, para a professora Guiomar, que acompanhou um período importante também, e fazer suas considerações aí, suas reflexões, destacando essa experiência que eu considero... Eu, depois que conheci a Aquilino, Mário, Ana, Adilson, e foi exatamente como a Adilson fez referência, eu coordenei o orçamento participativo na região das Missões, no período do governo Olívio. Eu virei um propagandista da Aquilino. Em todo lugar que eu vou, eu divulgo, defendo, e me encantou a experiência da Aquilino. Então, não é por acaso que nós estamos fazendo esse resgate da experiência de vocês. Omar, contigo. O pessoal que não está falando, uma orientação, daí fecha o microfone, daí evita a microfonia, ruídos, né? Então, agora a palavra com a professora Guiomar. Bom dia a todos. Me deu uma saudade grande da Escola Aquilino. Bom dia, um abraço para o Mário, um abraço para a Ana Olívia. Muito carinho a todos, muito carinho a essa escola e muita saudade. É uma escola muito saudosa, realmente. Eu conheci Aquilino no governo Tarso, e que eu chefiava o setor pedagógico da CRE, e que a gente fez a implantação do novo ensino médio nas escolas e a reestruturação curricular. A escola era pedagogicamente já maravilhosa, no sentido da sua metodologia de inclusão social, de inclusão, integração com a comunidade. Não foi medido esforços no sentido de recursos humanos, equipamentos, estrutura física da Aquilino, e também da assessoria pedagógica, em que a gente tudo fez para dirimir dúvidas, estudar. Foi implantado o ensino médio, o pós-médio à noite. Vocês devem lembrar, claro que eu lembro muito bem, de uma noite, inclusive, muito gelada, já passavam das 10 horas e nós estávamos com os alunos e os professores no salão, lá no meio do campo, na escola, não é? Trabalhando a formação com muita seriedade. Então, uma coisa que eu destaco na Aquilino é o tempo destinado à formação e a seriedade dos projetos. Queria dizer que, quando penso Paulo Freire, eu penso a Escola Aquilino. E quando eu penso a Escola Aquilino, eu penso Paulo Freire. Lá é uma escola viva, é a escola alegre que o Paulo Freire tanto fala. É uma escola que vive junto com a comunidade. E interessante também se ter muito claro que lá os professores têm consciência de que trabalham numa escola diferente da cidade, porque a escola urbana é muito diferente da escola do campo, que não serve a mesma visão, que não serve o mesmo currículo, que não serve a mesma metodologia. E que é preciso partir conhecendo a realidade social do campo. E partir dessa realidade, que é o que a escola faz. E não basta também, como ensina Paulo Freire, conhecer essa realidade, que é preciso entendermos e termos consciência do que essa realidade representa. Então, a escola, na metodologia Paulo Freire, a escola pesquisa para saber o que pensa a comunidade, o que inquieta, quais são os problemas dela e quais são os problemas da realidade num contexto global. E aí, então, retirar um tema gerador, uma temática. A inquietude que está na cabeça das pessoas é sempre a temática. E a temática, o tema gerador, naquele tempo, era muito vivo isso, que incluía desde o ensino fundamental, nas séries iniciais, até os últimos anos
do técnico e do médio. Isso, assim, era gratificante. A escola tem relatos para fazer que, olha, não cabem num dia de conversa e que precisaria, inclusive, eu acho que ter uma edição, uma publicação das suas práticas. E penso, assim, que o Paulo Freire fica muito presente nessa pesquisa social que a escola faz, porque eles seguem essa linha. E Paulo Freire diz: pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo, educo e me educo. Então, esta é a prática da escola Aquilino, onde a teoria e a prática caminham juntas, como muito bem já expressou o Mário e a professora Ana, e a escola que faz a articulação por essa teoria e prática, a ciência, a cultura, o trabalho e a tecnologia. São os 4 pilares muito presentes e muito integrados. A participação da comunidade faz da escola uma escola viva e faz a interdisciplinaridade a vida, a partir da realidade. E aí eu penso que se tem lá também a escola que tanto fala Miguel Arroyo, que diz que precisamos ter no currículo do campo uma escola que tenha a cara, o jeito de ser, de sentir, de agir e de viver no campo. Essa relação com o trabalho na terra, a identidade do campo e o pertencimento ao campo. Mas sempre se tem a pensar, muito bem, e qual é o destino que temos para essa comunidade campesina? Sair da terra, sair do campo, ir para as grandes metrópoles? Não é para isto que Aquilino prepara. Não é para o emprego, não é para o mercado, mas para o mundo do trabalho. E aí trabalha o protagonismo como sujeitos que abraçam o campo, que amam o campo e que precisam e devem manter-se no campo, mas numa vida com qualidade. A identidade com o campo, o sentimento de pertença, a herança desse campo, tanto no sentido patrimonial como cultural, o legado histórico, não é? A prática de permanecer no campo, de gerar desenvolvimento social, de gerar desenvolvimento regional, de gerar desenvolvimento pessoal. Uma educação é capaz de produzir saberes de qualidade, no desenvolvimento do sentimento de pertença à terra. Isto é importantíssimo e isso é o que se encontra lá e o que se expõe nas práticas ambientais sustentáveis. E Paulo Freire diz que a realidade e a leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura da cartilha. Importantíssimo isso. E se trabalha muito evidentemente essa leitura do mundo num processo global. Gostaria de ressaltar ainda que a escola vê o conhecimento como um direito, e o direito de todos, conhecimento científico. Paulo Freire frisa muito isso, que o conhecimento científico é um direito das camadas populares. Então, todo o envolvimento na prática, na integração com a comunidade, na troca de conhecimentos e saberes, não abandona o conhecimento científico. Isso qualifica, então, o saber da escola, porque é um direito do aluno, um direito das camadas populares. Eu gostaria, então, de deixar este registro de que se pensar também, então, o destino do campesino e a luta, então, por uma nova realidade social, porque a escola do campo está muito imersa nesta realidade social e está também sempre sofrendo todas as consequências de todas as políticas globais, dos pontos de vista ideológicos, das visões de mundo que arrebentam com o pessoal do campo, que retira as pessoas do campo
que deixa de valorizar o campo, de onde tudo vem, de onde toda a sociedade se sustenta. Então, manter este homem no campo, pelo pertencimento e uma vida com qualidade social. Eu acho que esta é a linha da escola, a linha filosófica, não é? Que embasa, ama os professores, que abraçam a escola, que abraçam os alunos, diria que é a escola da amorosidade. Uma escola que estabelece um diálogo com os pais. Paulo Freire diz, só para terminar, que é preciso ler a realidade para ler o mundo e que é preciso estabelecer sempre um processo dialógico. Mas ele diz, se não amo o mundo, se eu não amo as gentes, não me é possível o diálogo. Era isso que eu gostaria de deixar ressaltado, e que, se falar em escola Aquilino, é dizer Paulo Freire presente. Muito bem, Gilmar. Maravilhoso, assim, as tuas considerações, o teu resgate pedagógico, e fazendo as analogias com o legado e o pensamento do Paulo Freire. Eu adoro o livro A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire. Todo mundo fala da Pedagogia do Oprimido, e é uma obra monumental, clássica, mas a importância do ato de ler eu considero também extremamente importante. Obrigado pelas belas considerações, Guilmar. Bem, nós estamos já... Eu deixei os que falaram até aqui, deixei bastante liberado, e nós vamos ir agora para a etapa final, e eu vou ter que limitar o tempo agora exatamente, máximo 3 minutinhos. O Daniel estava me chamando a atenção, então nem que a gente extrapole aí 1 minutinho das 11, mas vamos tentar fechar mais ou menos dentro do planejado. Então agora, eu queria só que o Norberto e o Beto Castelhano dão um bom dia, pelo menos, já que eles estão acompanhando atentamente, dá um bom dia, e quiser dar uma palavrinha, mas bem rapidamente, 1 minutinho então para o Norberto Chimin aqui, que é meu parceiro aqui de Santo Ângelo, e depois o Beto Castelhano. Norberto, tá me ouvindo? Teu microfone tá fechado, Norberto. O Norberto tá com o microfone fechado. Beto, dá um bom dia, Beto. Tá me ouvindo, Beto? Eu acho que o Beto saiu da chamada, ele me disse que estava com a internet instável, Coraza. Ah, sim. E o Norberto não está conseguindo falar. Fala aí, Norberto. Norberto, tenta falar sem o fone de ouvido. Às vezes o fone atrapalha, ele corta. Tenta tirar o fone. Não, acho que desconecta do computador. Tenta desconectar ele do computador. Fica sem. Bem. Acho que não. Está com dificuldade. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tinha aqui no meu planejamento, roteiro, vou ter que agora resumir, então, que era a segunda parte, os desafios que estão postos para as escolas agrícolas, especialmente os profissionais de nível médio, que são os técnicos de agropecuária, que é o grande desafio histórico que nós temos, e exatamente agora, nessa crise que nós estamos enfrentando da pandemia do Covid-19, e já tinha a crise anterior, né, do projeto neoliberal, ultraliberal, né, que está destruindo a agricultura familiar, destruindo a agricultura camponesa. Então, eu tinha focado numa segunda etapa, que era esse enorme desafio histórico da produção de alimentos com qualidade a partir da agricultura familiar e camponesa. Mas então vamos resumir nessa última intervenção agora, de no máximo 3 minutos cada um. Eu vou reiniciar com o professor Mário. Quais são os grandes desafios que nós temos do ponto de vista de cada um de vocês para levar adiante esse projeto belíssimo, político-pedagógico, que foi sublinhado aqui, de uma interação enorme, profunda, da escola com a comunidade, na teoria e prática, na praxis do Aquilino? Quais são os enormes desafios que nós temos agora e nesse próximo período pós, vamos dizer assim, que não vai ter mais a normalidade que nós vivíamos antes, vai ser uma nova normalidade, entre aspas,
como dizem vários estudiosos, nesta crise que nós estamos enfrentando. Então, Mário, contigo, no máximo 3 minutinhos agora, para nós aí a conclusão do nosso diálogo, e nós vamos ter que retomar num outro momento. Já tem sugestões aqui, que eu gostei muito da sugestão da Guiomar, que a experiência da Aquilino merece uma publicação específica na forma de um livro, diretora Ana Emília. Vamos pensar nisso. Mário, contigo. Senhor Mário? Pois é, eu quase chorei ali quando a professora estava fazendo nosso palavreado bastante pedagógico, né, professora Guiomar, e assim, até agora nós conversávamos aqui num bate-papo entre nós, com a diretora aqui, e hoje, Coraza, nós se sentimos aos poucos, né, a forma de trabalho que esse pessoal vem colocando, né, principalmente o governo passado e o início deste outro agora, do governo atual, nos vem, primeiro amarraram nossas mãos independentemente uma da outra, então a gente ficou limitado aos movimentos. Hoje, depois foi feita uma amarração dos nossos pés, enfim, eu não vou me deter muito nesse sentido figurado, que eu gosto de falar, essa prosa assim, desse termo, né, é minha característica, mas hoje nós estamos sufocados. Não há espaço, digamos assim, via creio, vou dizer assim, né, do segmento desses projetos importantes que nós temos. Mário, centraliza a tua imagem, assim, meio cortado, acho que tem isso, vai um pouquinho mais para o centro da isso, agora tá bem, pode concluir. Vai lá. Bom, então assim, ó, a gente vem enfrentando essa devassa, digamos assim, né, nesse sentido. Toda e qualquer ação, ela se torna, como é que eu vou dizer assim, fora do padrão. Para eles não há enquadramento, não há justificativa de tempo pedagógico, digamos assim, e se impõe maneiras, digamos assim, mais comuns, né? E aí, então, a gente não está conseguindo, né? Então, uma série de projetos, nós né, até tu falava antes ali, fora do bate-papo aqui, mas é a questão do próprio triângulo, é a questão das novas sementes, que a gente vinha fazendo isso com os pequenos, né? Esse resgate, e tantos outros que o próprio Adilson tentou enfocar ali, depois não houve tempo, mas, enfim, a gente vem, assim, aos poucos, nós viemos se desmoronando, vem uma espécie de uma erosão. E eu me sinto, só para finalizar, daí, já cruzei do meu tempo, que no dia a dia, quando tu vai melar um jataí, né, uma abelha sem ferrão, há uma defesa própria deles. Claro, isso é uma coisa da natureza, mas eu estou só exemplificando. Aí chega uma abelha em busca do mel, porque há aquele cheiro forte do mel ali que tá sendo exposto, e aí eles colocam uma gotícula, de uma espécie de uma cola natural que eles têm, né, que eles largam ali na mandíbula deles, e essa abelha, quanto mais ela tenta se movimentar, mais ela vai se enrolando, se prendendo nisso. Então, assim, ó, nós... Sinceramente, sabe, é difícil até de falar isso emociona a gente, mas a gente se sente, sabe, é uma pressão nesse sentido, né? A gente não consegue, né, fazer valer essa situação, né? E aí acaba fazendo o comum, né, que é o que eles querem, e isso, de certa forma, atinge diretamente na questão da comunidade, né? Os próprios alunos falam, né? Eles tentam, perguntam, tá, mas e por que não continua, né? Por que não? Mas é assim, né? A gente, infelizmente, tem que, né, muitas vezes acabar se dobrando, né? E isso, de certa forma, é difícil. Difícil até de falar. Obrigado. Um abraço, obrigado, Mário. Eu vou passar para o Adilson, também está com problema de horário. Por 3 minutinhos, Adilson, também para tu fazer as tuas considerações finais e
desafios que tu percebes aí, agora num outro espaço também extremamente importante, que é o Instituto Federal Farroupilha, mas em relação ao Aquilino, aí, o que você teria de considerações aí dos desafios aí do presente e futuro? Adilson? Bom, sim. Eu acredito que os desafios são enormes nesse contexto aí atual, né, em termos de, até mesmo do momento de pandemia que estamos vivendo, mas anteriormente a isso, como o Mário bem comentou, acho que já vem de alguns anos essas dificuldades de buscar uma interação mais de perto, né, até mesmo com o governo, né, mas eu acho que o grande desafio ainda agora é buscar um resgate das origens da escola, no sentido de, quem sabe, fortalecer, né, o processo aí de comunicação, um processo de construção, né, de novos arranjos dentro dessa conjuntura que estamos vivenciando. Evidentemente que a escola cresceu, né, bastante, que bom isso, né, mas eu acredito que essas dificuldades, elas vão ter em todos os cenários. Nós estamos vivendo um cenário muito, muito difícil, né? Não só de recursos, né, mas de todas essas interações, e a gente está buscando também levar para essa comunidade aqui um legado, né, que a gente trouxe da Escola Aquilino, que é um processo de participação, processo dessa construção de uma concepção dessa educação democrática, né, com o envolvimento das pessoas, né, com a participação das pessoas, né, um processo de descentralização, um processo transparente também, né. Eu acho que é esse fortalecimento que tem que estar atrelado também aos agentes, né, de desenvolvimento, né, institucionais em todas as esferas. E, quem sabe, iniciar por um contexto mais endógeno, né, local, da comunidade, do município, e começando novamente essa conjuntura como um todo. Tá bem, Coração? Obrigado. Obrigado, Adilson. Obrigado. Eu vou passar para a diretora Ana Emília também para suas considerações finais nesse momento, né? Dos desafios, enfim, das expectativas que nós temos em relação ao Aquilino. Continua, professora Ana Emília. E eu quero agradecer também, antes da tua fala, Ana Emília, pela acolhida imediata que você teve como direção atual, para nós poder fazer esse diálogo e resgatar essa belíssima experiência de vocês. Agradeço muito aí pela tua abertura e pelo teu apoio, certo? Nós é que agradecemos, porque quando a escola é evidenciada, para nós isso é gratificante. Mas na conjuntura atual, o que a gente se preocupa é com esse desmonte que está acontecendo. A escola está sempre correndo atrás, nós sempre estamos trabalhando com os nossos projetos. A gente procura dos pequenos aos grandes. Hoje a gente conseguiu incluir no nosso currículo de fundamental as disciplinas voltadas à área técnica, que a gente não tinha antes. Foi uma batalha bem suada, mas conseguimos fazer isso. Mas o que deixa a gente entristecido que até a nossa coordenação é uma pessoa que nem tem noção da nossa realidade de escola de campo. Então, daí, tudo que a gente vai tentar, tudo que a gente corre atrás, é tudo muito penoso, muito dificultoso. Mas a gente não vai desistir. Então, a escola está aqui, nós somos do meio rural, nós fizemos parte dessa comunidade aqui, e nós vamos estar sempre engajados para que os nossos alunos se sintam à vontade aqui na escola e nós consigamos fazer um trabalho de parceria, que é o que a escola está sempre tentando fazer. Eu que agradeço, muito obrigada e estamos à disposição. Obrigado, Ana Emília. Guilmar, para tuas considerações, então, finais neste momento, por favor. E agradecendo também a tua participação, a tua belíssima reflexão aí, que fizeste na intervenção anterior também. Obrigada, Gilberto. Eu, como aposentada, agora me pronunciei hoje nessa visão pedagógica, nesse lançar de um olhar para outros tempos, mas que são sempre os nossos tempos. E eu queria concluir dizendo que
É lamentável quando um governo não tem proposta pedagógica, porque pode até ter uma proposta ruim, mas que tenha uma proposta pedagógica. Então, é um espaço vazio. Isso é muito triste, é muito lamentável, como disse o professor Mário, que também representou, a professora Ana também, e que a gente tenha a esperança, sim, de que um pós-pandemia venha nos encontrar todos melhores. Pais, alunos, funcionários, pessoas, cidadãos em geral, e governos, principalmente. E, no fundo, todos temos o que melhorar, e saber realmente por que estamos nesse mundo, qual é o sentido disso, né? Temos aí um governo que não acolhe os professores, a gente sabe, e que é o algoz da escola e de tudo que for construtivo e formador do ser humano. E queria dizer ainda, Gilberto, que eu indico dos livros do Paulo Freire, um que eu sou apaixonada, e que eu acho que deveria ser livro de cabeceira de todo cidadão que se quer humano, que é A Pedagogia da Autonomia. Eu acho o pequeno, grandioso livro Pedagogia da Autonomia é a minha paixão e é o que eu recomendaria. E obrigado por essa manhã de hoje maravilhosa. Obrigado, Guilmar, mais uma vez. Eu vou passar para o Norberto, que dá pelo menos um tchau aí, Norberto, uma palavrinha, 1 minuto. Quer falar? Norberto vai estar trabalhando mais nos bastidores para fazer o relatório dessas falas. Nós vamos seguir, diretora, buscando mais informações, porque nós queremos, se der tudo certo, era o nosso plano dessas jornadas, fazer um seminário público, para socializar publicamente com os atores, com palestrantes, enfim. Nós não descartamos isso, mas é o que é possível fazer hoje, nesse período de isolamento social que é necessário, para cuidar das nossas vidas, das vidas dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. Todo o cuidado é necessário nesse momento crítico que nós estamos vivendo ainda. Então, estamos usando essa tecnologia para nos aproximar, mesmo distantes. Norberto, quer dar uma palavrinha? Depois o faz também a sua consideração para nós fechar, então, o nosso diálogo nesse bate-papo. E nós não estamos ouvindo o Norberto. Não conseguiu abrir o microfone. Bem, eu vou também, então, agradecer mais uma vez a todos que participaram e vou devolver a palavra para o Daniel, então, que fez a coordenação técnica, e agradeço também, então, o Daniel pelo seu empenho. O Daniel é um jovem professor, estudioso, que é um dos coordenadores, em nome do mandato da Maria do Rosário, das jornadas em defesa da educação democrática, da escola pública e do Paulo Freire, do legado do Paulo Freire, que nós vamos levar adiante. Então, obrigado a todos e passo para ti para concluir, Daniela, então, e pode fazer nos 3 minutos teus as tuas considerações finais do que tu ouviste aí, dessa experiência encantadora da Escola Técnica Aquilino de Santos. Bom, Coraza, eu quero iniciar agradecendo a manhã de hoje pelo trabalho que tu articulou e construiu, e ao te agradeço ao professor Mário, ao professor Adilson, à professora Ana Emília, a Guiomar, também ao Norberto, que não está conseguindo falar, mas que nos bastidores está nos auxiliando, o Beto, né? Eu estou aqui com várias páginas de anotações que eu fui, durante as falas de vocês, escrevendo e destacando palavras e expressões que eu achei muito importantes para pensar, né? A ideia de uma escola viva, a ideia de uma escola diferenciada, da convivência, a ideia da prosa, né? A ideia do palavrear. Foram muitas as palavras força que foram surgindo nesse diálogo, nessa manhã, e que fazem pensar a possibilidade de um modelo de escola que é possível. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento com a pandemia é mostrar que esse modelo neoliberal, esse modelo capitalista selvagem, ele não dá mais conta, né? E nós sabemos que existem outras formas possíveis para uma sociedade, há outras formas possíveis de viver, né?
E aí, aqui ouvindo todo esse legado da escola, a gente percebe que é possível construir uma outra escola, uma escola em que ela seja viva e alegre, como todos vocês falaram. Achei tão bonito isso, de cada um do seu jeito, de uma forma, foi dizendo como que é fazer uma escola alegre, uma escola viva, né? E por que isso me toca muito? Eu sou um professor formador de professores, e eu sempre fico pensando como é que a gente encanta a juventude para ser professor, né? E aí eu acho que a maneira de encantar a juventude para ser professor, professora, é mostrar que a escola é um lugar vivo, que a escola é um lugar de alegria, que a escola é um lugar onde a gente semeia a vida, né? Porque é ali que passam todas as gerações. Todas aquelas que vão se constituir, todos aqueles profissionais, eles passam por esse espaço, e é na escola que a gente consegue apresentar para os alunos uma outra forma de estar no mundo. Eu acho que quando vocês vão falando dessa interação com a escola, com a família, com a comunidade, falam da convivência com a natureza, da convivência com o meio ambiente, as metáforas que o professor Mário foi trazendo para dizer como é que está a educação do campo hoje, né? Que a Guiomar também foi elencando para citar o que é pensar uma educação democrática, de que o professor Adilson foi construindo durante toda a sua argumentação para nos dizer do como se constrói um projeto diferenciado de escola, né? Acho que esses são os desafios que ficam do final dessa manhã para a gente poder apresentar a público essa experiência, porque eu acho que é isso mesmo, ela não pode ficar só no vídeo aqui, porque a gente vai disponibilizar ele na nossa página, mas eu acho que merece um livro para que a gente possa dar visibilidade para toda essa experiência e tudo isso que a escola faz, né? Então, eu quero agradecer muito em nome do mandato da deputada federal Maria do Rosário, da Fundação Friedrich Ebert Stiftung, que tem nos ajudado a fazer essas jornadas, da Cátedra Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire. Agradecer muito a disponibilidade de vocês de estarem nesse diálogo hoje, de colocarem em disponibilidade esse acúmulo de saberes, ao Corasa, que tem feito esse trabalho de construção aí na região das Missões, junto com o Norberto, né? Então, eu agradeço muito e logo a gente vai disponibilizar, então, esse material para que outras pessoas possam também se encantar com essas palavras que vocês socializaram na manhã de hoje. Agradeço muito e devolvo a palavra ao Corasa. Muito bem, eu também concluo, então, agradecendo mais uma vez a todos que participaram, um abraço muito grande, uma solidariedade muito grande para vocês da Aquilino. Eu entendi a emoção do Mário, da diretora, das angústias que estão vivendo. A metáfora do Mário é sensacional. Estamos de pés e mãos amarradas, né? Engessados, e nós precisamos resistir. Então, tem a nossa solidariedade, e tudo que é ruim passa, né? E nós vamos construir, com certeza, novas possibilidades, e Aquilino vai cumprir o seu papel histórico extremamente importante na região missioneira, que é dar respostas também nesse desafio enorme que é a agricultura camponesa, familiar, preparar novos profissionais que exerçam a cidadania, que tenham competência técnica, mas não para trabalhar para o agronegócio, para aplicar insumos químicos, venenos que está matando a natureza, está intoxicando, poluindo e destruindo a nossa mãe natureza. Vamos construir, formar profissionais que ajudam a construir um mundo sustentável, ecologicamente, socialmente, e esse belo desafio, tenho a certeza que a Aquilino vai continuar cumprindo. Um abraço a todos, tchau, um beijo a todos que participaram. Até de repente, então, nós retornaremos aí ao nosso diálogo. Tchau e obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Até outra oportunidade.